Lesão do Rian Francisco, jogador de São Paulo, que aconteceu essa semana. Você sabe como foi essa lesão e qual vai ser os próximos passos? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre a lesão e aí o prognóstico dele futuramente depois do tratamento. Meu nome é Maria Carolina, eu sou fisioterapeuta especialista em ortopedia e nos tratamentos de lesões de joelho. Bom, a lesão do Rian Francisco foi uma lesão muito comum, de joelho, que é a lesão de LCA e também a lesão de menisco. Vamos lá para entender o que é isso. Bom, o LCA é um dos principais ligamentos do joelho. Assim como os outros ligamentos, o LCA ele fornece estabilidade para a articulação, Mas o LCA ele é um dos principais porque ele fornece uma estabilidade em várias direções, em vários movimentos. Então, movimentos como esticar muito o joelho, movimentos de rotação do joelho, principalmente quando o pé tá fixo e o joelho roda, movimento de valgo, então o joelho deslocar ali para dentro, e também movimentos onde a gente faz, por exemplo, um salto e aterriza, onde o joelho faz uma flexão, aterrissando o salto. Todos esses movimentos são, limitados, são estabilizados pelo ligamento cruzado anterior, o LCA. E ele é um ligamento, apesar de ser um ligamento forte, mas dentre, comparando os outros ligamentos, por exemplo, o ligamento cruzado posterior, ele é um ligamento que tem realmente que é muito comum de romper. Ele não é tão forte, por exemplo, quanto o ligamento posterior, que limita outros movimentos. E fora que esses movimentos que ele estabiliza acontecem muito dentro do esporte, principalmente no futebol, Não é à toa que a gente vê muito jogador de futebol tendo esse tipo de lesão, Então é muito comum. E o menisco, que foi outra estrutura também que o Rian lesionou, funcionam como duas almofadas amortecedores dentro do joelho, Então o menisco fica ali dentro também internamente no joelho, entre o fêmur e a tíbia, ele fica ali na tíbia e amortece esse impacto e também auxilia durante as movimentações do joelho. Então, o menisco, nesse caso, o Rian também foi lesionado. E como que o menisco sofre a lesão? Também muito parecido com os mecanismos de lesão do LCA. Então, sempre que a gente tem uma torção no joelho, nessa rotação do joelho com o pé fixo, pode ser tanto indiretamente, como foi no caso dele, onde ele torceu o joelho, como diretamente também, uma outra pessoa vir e bater, o que é comum também no futebol, essas lesões por contato ali, e ter essa movimentação brusca no joelho, principalmente esse movimento de rotação, de torção, ou o movimento de valgo, que é quando o joelho desloca para dentro, em alguns casos quando desloca para fora também, que é o varo, também tem essa lesão do menisco, justamente porque o menisco tá ali dentro, como se fosse amortecedores ali, ele é composto por fibrocartilagem, E aí quando tem essas rotações, esse tipo de torção, pode acontecer também dele se machucar, de lesionar, de acontecer uma ruptura, uma fissura desse menisco. E aí nós temos aí perante todo esse quadro a lesão do LCA e do menisco também, duas lesões associadas. Pode acontecer somente uma, que é a lesão do LCA. Nem todo mundo que lesiona LCA lesiona menisco também. É muito comum ter os dois associados por esses mecanismos serem parecidos de lesão, mas pode acontecer separadamente. E aí, como que funciona o tratamento? O tratamento do LCA, da ruptura do ligamento cruzado anterior e da lesão de menisco, eles podem funcionar de forma conservadora, com fisioterapia, principalmente a fisioterapia, ou de forma cirúrgica. Sendo que a forma cirúrgica, depois também é necessária recuperação pós-cirúrgica com a fisioterapia. Mas o que faz, ter essa escolha entre um e um? Bom, o caso do Rian Francisco, que é um jogador aí de alta performance, enfim, e um jogador jovem, ele tem 18 anos. Isso é muito claro que é uma indicação cirúrgica de tratamento, principalmente porque a lesão foi uma ruptura total e ele também teve a lesão de menisco. Então, quando a pessoa ela é jovem, ela tem uma prática esportiva, e no caso dele uma prática esportiva de alta performance, a primeira opção de tratamento é a cirurgia para reconstruir o ligamento cruzado anterior, para fazer um novo ligamento e para tratar ali aquela lesão de menisco. O menisco, uma vez que ele lesiona e aí ele gera essa fissura, a gente tem as duas opções de tratamento, cirúrgicos, que é tirar um pedaço do menisco ou costurar ali, como se fosse, vamos dizer, literalmente costurar mesmo a parte que foi rompida. O menisco, ele não tem um potencial tão grande de cicatrização, por isso que ele também tem que ir para cirurgia, assim como o LCA, Quando o LCA rompe totalmente, ele se desconecta totalmente, não tem um potencial dele conseguir se juntar, se cicatrizar sozinho de novo. Então, por isso que a opção de tratamento geralmente é a cirúrgica. Ultimamente, nos últimos anos, a gente vem estudando
né, o potencial do menisco de se cicatrizar. E isso vem sendo mostrado pra gente que o menisco ele tem sim um potencial de cicatrização, mas não é tão grande como, por exemplo, uma outra parte do corpo, por exemplo, osso. Osso tem um potencial muito grande de cicatrização, é muito vascularizado, enfim. O menisco tem esse potencial, mas é um pouco reduzido. Porém, antes acreditava-se que o menisco só tinha uma zona ali dele que cicatrizava, e o resto não. Então, antigamente era muito realizado o tipo de cirurgia que a gente chama de menissectomia, que é arrancar o pedaço do menisco ali que foi fissurado, que foi lesionado. Com esses estudos mais recentes mostrando o potencial de cicatrização do menisco, uma cirurgia que é muito comum, né, que se tornou mais comum de se fazer, é a sutura. Então, a premissa, né, o foco é a gente conservar o menisco. Então, fazer a sutura para costurar, mas sem tirar um pedaço dele, sempre que possível, tá? Mas tem alguns casos que a lesão é muito grande, né, que a parte do menisco que fissurou realmente fica muito difícil de costurar, foi uma lesão grande ali onde a sutura não vai ser possível, e aí acaba fazendo mesmo a menissectomia, que é arrancar aquela parte do menisco. E as lesões de menisco, elas podem gerar alguns travamentos no joelho. Então, dependendo do fragmento que fica ali do menisco, que gera ali o travamento, então a pessoa não consegue esticar o joelho, não consegue dobrar, fica travado, e essa sutura ela não é possível, porque é muito difícil de suturar, dependendo do tamanho da lesão, da área da lesão, é realmente feito a menissectomia. Mas, ultimamente, com os estudos, a gente tem vendo esse potencial, a gente tem visto esse potencial do menisco de cicatrização, então por isso que está sendo muito feito, né, a sutura também. Antigamente era muito comum só fazer mais a menissectomia mesmo, tirar o pedaço fora e acabou. Mas vem sendo, né, priorizado essa sutura sempre que possível, para preservar o máximo possível do menisco, porque o menisco é uma estrutura importante que ajuda ali na absorção de impacto e nos movimentos do joelho. E além disso, preservando o menisco, a gente tem uma chance menor de desenvolvimento de artrose e problemas degenerativos futuramente. E como funciona o pós-cirúrgico, a recuperação pós-cirurgia? É necessário, né, fazer o tratamento com a fisioterapia pós-cirúrgica, uma fisioterapia especializada, onde a gente, né, vai saber exatamente o que pode ou não fazer pro ligamento reconstruído e pro menisco que foi suturado ou que teve essa retirada. A cirurgia, quando ela tem o LCA mais a cirurgia do menisco, tem algumas pequenas diferenças. Então, quando a gente tem a cirurgia do LCA com a sutura, a gente tem que tomar alguns cuidados, além dos cuidados com o ligamento novo, principalmente nos 3 primeiros meses, a gente tem que tomar cuidado com a sutura que foi feita. Quando é um tratamento pós-cirúrgico só de LCA, geralmente o paciente ele já pode sair andando, pisando. Claro que com muleta, um dispositivo auxiliar, principalmente para segurança, porque a musculatura ainda tá fraca. Mas quando a gente tem uma sutura do menisco, algumas suturas, aí depende muito do tipo da lesão, como foi a sutura, a área do menisco, por isso é importante um profissional especialista. Dependendo, até pode já pisar, mas geralmente com uma carga parcial, então com mais ou menos peso, sem pisar totalmente. Ou, em até alguns casos, até pode pisar, mas isso, como eu falei, depende muito do tipo da sutura, da área do menisco, da lesão. Mas tem algumas cirurgias, algumas suturas de menisco que a gente não pode deixar o paciente não pode pisar. Por exemplo, andar descarregando peso naquele joelho. Por um período, geralmente 4 semanas, dependendo até 6. Então, esse cuidado é diferente de um paciente que só fez a cirurgia de LCA, por exemplo. Já quando faz a menissectomia, retirado, aí como retirou a parte lesionada do menisco, a gente segue basicamente as mesmas orientações só com o LCA, né? Não tem nenhum problema de pôr peso ou fazer algum tipo de exercício, somente a gente tem que ir de acordo com o tolerado da dor, do sintoma do paciente. Na sutura, ali na costura, também tem alguns exercícios que não podem ser feitos no começo, justamente para respeitar essa cicatrização, dependendo de como foi a cirurgia. Em geral, o tratamento ele dura aí de 9 meses a 1 ano. Acho que vocês viram na notícia. Quando saiu a notícia da lesão do Ryan Francisco, apareceu lá, o jogador só vai voltar ano que vem. É isso mesmo. Somente a lesão de LCA pura, geralmente a gente já preconiza pelo menos 9 meses de reabilitação, para depois voltar ao esporte. E isso também vai depender de alguns fatores, como que o jogador, como que o paciente está, tanto da parte de força, quanto da parte de segurança mesmo, quanto da parte até mesmo psicológica e de preparo ali para voltar para os treinos e para os jogos. Então, associado a menisco, isso pode
mudar um pouco para mais, dependendo do tipo da lesão de menisco. Mas é pelo menos 9 meses, então de 9 meses a 1 ano é isso mesmo, né? O jogador ele vai ficar afastado aí por volta de 1 ano, porque vai ter o período da cirurgia também, enfim. E aí tem que ser um tratamento muito bem feito desde o início, é importante desde o primeiro dia pós-operatório. Quanto antes começar, melhor, para se recuperar bem e para evitar as possíveis sequelas caso não faça um tratamento especializado. E vai ter, né, ele vai ter todo esse acompanhamento, tem que ter todo esse acompanhamento durante todo esse tempo, até o final do tratamento, com o objetivo dele conseguir voltar a retornar ao esporte com a performance, com uma boa performance. E com o objetivo também de não lesionar de novo, né, de deixar o joelho firme e dele não ter diminuir o risco de lesões, tanto do próprio ligamento, do menisco, quanto lesões musculares. Se ficar com algum desequilíbrio muscular é muito comum, como o que aconteceu com o Neymar, quando voltou depois da lesão e acabou lesionando o posterior de coxa, né, a musculatura posterior de coxa. Então o objetivo do tratamento é fazer com que esse joelho fique restaurado de novo, mais forte, com estabilidade, com que ele tenha segurança para voltar a jogar e também evitar outras lesões. Se você quer saber um pouco mais sobre a reabilitação, sobre o processo pós-operatório, a gente tem uma série de vídeos onde meu marido, também fisioterapeuta, rompeu o ligamento cruzado anterior e passou pela cirurgia. E a gente gravou tudo, eu relatei tudo, né, explico tudo sobre a reabilitação, sobre todo o processo, até também da avaliação de retorno, da força muscular, tem tudo aqui no nosso canal. É só acessar aqui o card que você vai ver. Você vai ter acesso aos outros vídeos onde eu explico tudo sobre a reabilitação pós-LCA. Atenção, meu marido, ele sofreu uma lesão de LCA, não teve lesão de menisco. Mas, inclusive, se vocês quiserem que eu fale mais sobre pós-operatório de menisco, deixa nos comentários. E você, que não mora aqui em São Paulo, criei um e-book, um guia prático para recuperação pós-operatória de LCA. Só clicar no link no comentário fixado para acessar esse guia completo que eu criei justamente para ajudar você que não mora aqui e não conseguiria fazer uma consulta comigo presencial. E para você que está presencial, eu atendo na região da Vila Mariana, em São Paulo, e também faço uma consultoria para quem não mora aqui, para ter acesso ao tratamento especializado com todo o cuidado necessário para você que sofreu uma ruptura do LCA, uma lesão de menisco e vai passar por uma cirurgia e precisa de uma recuperação adequada e especializada. É só deixar aqui no comentário o seu interesse, acessar o link para ter acesso ao e-book. E se você tiver interesse em fazer um tratamento pós-operatório, seja de LCA ou de menisco, mais especializado, com todo o cuidado necessário para evitar sequelas e para voltar para sua vida normal, entre em contato conosco. A gente tem aqui nosso contato via WhatsApp na nossa página e na descrição do vídeo. Só entrar em contato para começar esse tratamento, mesmo que você esteja longe, você vai ter acesso a uma especialista para te ajudar. É isso. Continua nos acompanhando para saber mais sobre pós-operatório de LCA, de menisco, sobre lesões de joelho, quadril, coluna, fisioterapia, exercício, dor. E se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo e comenta se você tiver mais alguma dúvida ou se quiser saber mais de alguma coisa. E entre em contato conosco se você quer ter esse tratamento especializado, mesmo estando de longe. Um beijo, até a próxima!